informação, o título do Mengão foi no domingo, mas ainda continua repercutindo em meio à mídia. Eu trouxe um vídeo aqui da Placar TV pra gente conferir, já deixando os créditos, o link vai estar aí na descrição, porque eles estão assustados com o que vem fazendo o Flamengo, com o que vem fazendo o Felipe Luiz à frente do Flamengo. E a gente sabe, nós torcedores sentimos isso, e com certeza os rivais também, que 2025 tem tudo para ser um grande ano para o Flamengo. Mas antes da gente conferir o vídeo, quero pedir a você que não é inscrito aqui no canal para se inscrever no canal e agradecer a você que já é inscrito, porque batemos a meta de 1000 inscritos aqui no canal. Sério, hoje está completando 2 semanas que eu criei esse canal e já cheguei a essa marca tão importante. E vamos por mais. Agora vamos para a meta de 1.500 inscritos e eu só consigo com a ajuda de vocês. Então, por favor, você chegou até aqui e não conhece meu canal, não é inscrito? Clica aí no botão de se inscrever e deixa o like também no vídeo, que é muito importante. Bora conferir aí o que os rivais, o que a mídia tá dizendo aí sobre o nosso Mengão. Por que o Flamengo foi campeão? Por que o Botafogo foi vice-campeão, hein, Fabiano? Então, você até falando a respeito da possível goleada, lembrou muito o jogo do Brasileiro que o Botafogo fez 4-1. Até hoje a gente reclama que poderia ter sido 5, 6, 7, que foi um amasso do Botafogo. E ontem o Flamengo não chegou, a goleada foi... Lembrando que era o Flamengo de Tite, né? Sempre bom deixar isso bem claro. 3-1 e poderia ter sido mais. O Botafogo, ele faz um planejamento no primeiro momento visando a temporada inteira, ou seja, início de Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, e com a saída do treinador do Arthur Jorge, o John Textor, quis procurar outro treinador que se encaixasse no modelo que ele pensa de futebol para o clube, só que ele acabou tendo um choque de realidade. Qual? Ele acreditava que os olhos, ele falou isso, dos treinadores estivessem voltados para o Botafogo por conta das conquistas, da forma como jogou ano passado. Só que não só para o Botafogo, o Brasil ainda é pouco atrativo para os treinadores de fora, o Brasil ainda não faz os olhos brilharem para os treinadores que o Textor buscou no mercado. Então, agora se fala em Tite, mais para frente a gente pode falar, e sobre o Roberto Mancini também, mas o Textor está largando aquela ideia de Botafogo Way, que é um modelo de jogo que o Arthur Jorge conseguiu executar muito bem, e está pensando em treinador tarimbado, treinador experiente, que consiga fazer o time ganhar. Como fez o Luiz Castro ao mudar a rota dele no Botafogo. Ele acreditava num estilo de jogo parecido com o que o Textor acredita, mas o time naquele momento era formado para jogar de outra forma. Por isso, com o Luiz Castro, naquela primeira parte do Brasileiro de 2023, o Botafogo conseguiu jogar de uma forma muito intensa, mas muito vertical, sem ter essa rodagem de um lado para o outro que o Arthur Jorge fazia. E aí, trazendo para o jogo de ontem, como o Botafogo começa uma preparação já depois por conta do calendário, terminou depois o ano, começou depois também, só teve 2 semanas de pré-temporada e o Flamengo, com 1 semana a mais, conseguiu trabalhar muito bem, principalmente essa parte física. Juntou com a organização tática do ótimo trabalho até aqui do Felipe Luiz. O Botafogo não tem nem a comissão técnica que tinha no ano passado. O Botafogo teve problema com o treinador no passado também. Mas tinha uma comissão permanente com gente preparada, que era o caso do Fábio Matias, e conseguiu passar para a fase de grupos da Libertadores. Agora não. Caiu lá o treinador do Sub-20, menos qualificado no momento que o Fábio Matias, com todo o respeito ao Carlos Leiria. Então, para mim, o planejamento... Se o Botafogo quisesse arrumar um treinador mais pra frente com calma, tinha que ter uma equipe permanente aqui para trabalhar tranquilamente, de forma suave, essa transição do Arthur Jorge pro próximo treinador. Isso não aconteceu, o Flamengo tá com uma comissão técnica, até vou parabenizar o Arthur Peixoto, que é um dos preparadores físicos do Flamengo. Eu fiz faculdade de Educação Física com ele. Opa. Ele é muito bom. Começou nas categorias de base do Flamengo, foi subindo, foi pra China, voltou Atlético Mineiro e agora tá no Flamengo. E é um dos responsáveis pelo fato do Flamengo estar voando fisicamente. E aí o Botafogo, ainda com o time na montagem, toda essa questão do planejamento, eu acreditava que pudesse equilibrar mais no jogo de ontem. Fiquei bem assustado com o que eu vi durante o jogo. E a gente vai falar daqui a pouco até do Walter. O Walter tá pra sair pro Vitória, não precisa mais vestir a camisa do Botafogo, mas eu tô falando até lá no meu canal, Fabiano Bandeira, que nós temos que abrir os olhos além do Walter. O Walter foi um problema ontem, mas o Botafogo possivelmente perderia se o Bastos fosse titular. Poderia não tomar o 3º gol com o Walter dando o passe pro Luiz Araújo, mas o Botafogo teria muitas dificuldades também por vários aspectos. Eu fiquei impressionado, você já meio que tocou no assunto aí envolvendo a atuação do Flamengo também, né? O trabalho que está fazendo o Felipe Luiz. Eu confesso, fiquei impressionado com a capacidade física do Flamengo, sobretudo nesse jogo em Belém do Pará, né? Viagem longa, o campo estava pesado, teve problema da chuva, parou o jogo mais de 1 hora, mas quando eles voltaram, o campo continuou pesado, gente. Não estava sequinho o campo, né? Como parecia, porque a bola estava rolando. Era campo pesado e o Flamengo voltou ainda voando depois que houve a paralisação por causa da chuva. O Flamengo começou o jogo e jogou o primeiro tempo inteiro pressionando saída de bola do Botafogo, incansavelmente, né? Correndo uma barbaridade. Um time em começo de temporada. O Flamengo tinha feito um jogo com o time principal no Campeonato Carioca. Se eu estiver enganado, mas não, tinha jogado só com Volta Redonda na semana anterior. Já tinha feito um ótimo jogo na primeira vez que o time principal jogou no Carioca. Jogou muito contra o Volta Redonda também. Foi só 2-0, mas a atuação foi melhor do que isso. E ontem, mais uma grande atuação, e dessa vez contra o campeão brasileiro, o campeão da Libertadores. E com uma atuação física absolutamente notável para um time que está em comecinho de temporada.
Repito, o Botafogo voltou uma semana depois, tanto do que Fluminense, do que Flamengo, do que Vasco, mas o Botafogo tinha feito um jogo fisicamente bem ok no meio da semana contra o Fluminense, mas foi ainda assim engolido por esse Flamengo ontem, taticamente, tecnicamente, fisicamente. Sinceramente, me impressiona o trabalho do Filipe Luís, que está sendo comparado, e eu acho que não é injustificado, claro que está no começo, claro que é meio cedo, né? Vamos botar o pezinho no chão, mas está sendo comparado ao trabalho do Jorge Jesus, da forma de jogar do Flamengo, né? Da forma que o Flamengo é um time impositivo, é um time que não abandona o setor ofensivo em momento nenhum. O Flamengo não descansa e faz um gol, faz o segundo gol e está em cima, está querendo o terceiro ainda no primeiro tempo. É um trabalho realmente que começa muito bem do Filipe Luís, já com 2 conquistas, né? Da Copa do Brasil e essa agora da Supercopa. E eu ia te perguntar isso, Pedrosa. É o Flamengo que jogou essa bola toda ou o Botafogo fez um jogo muito ruim? Olha, Ilan, eu diria que é um conjunto de fatores. Eu acho que o Flamengo entrou nesse jogo lá em Belém com 3 passos à frente do Botafogo. Primeiro passo à frente, ter um técnico. Segundo passo à frente, preparação física. Terceiro passo à frente, estar com seu elenco completo. O Botafogo, por mais que ainda, em muitos momentos, tentem falar que o time não sofreu um desmanche, eu não diria que talvez utilizar a palavra desmanche, que possa ser um pouco mais agressiva para o ouvido do torcedor, seja a correta. Mas olha só, um time que perde Tiquinho Soares, Eduardo, Marçal, Tietê, Luiz Henrique, Júnior Santos e Thiago Almada, de toda uma equipe que foi campeã brasileira e foi campeã da Libertadores, é impossível essa equipe não sentir. E a gente viu isso, por exemplo, logicamente o Carlos Leiria não tem nem metade do nível do Filipe Luís, isso não é um demérito do Leiria. O Botafogo não tinha banco de opções ofensivas para poder mudar a partida. Verdade. Tanto que ele mexe tarde. Ele mexe tarde. Se ele tivesse um Tiquinho Soares, se ele tivesse um Eduardo, um Tietê, um Marçal, ele não teria outras oportunidades de mexer? Teria. Então o Botafogo hoje, ele é uma equipe incompleta. O Botafogo é uma equipe que não tem técnico. Pra mim, os jogadores que fazem diferença, que fizeram diferença em não estar no Botafogo, Luiz Henrique e Almada. Os demais não são esses jogadores tão diferentes, tanto que diferente do Luiz Henrique e Almada, que tiveram propostas, e aí a gente vai entrar aqui na discussão aí dessa questão do texto, mas Tiquinho foi pro Santos, que praticamente era reserva na temporada passada. O Tietê foi pro Vasco, né, se não me engano. Então, não são jogadores então que poderiam ter ficado no Botafogo. Por que não ficou, então? Então, acho que eram jogadores que, no entendimento do texto do Botafogo, eram jogadores que não serviam pro Botafogo. Agora, o Almada e o Luiz Henrique, sim. Aí, sim, realmente são jogadores que fizeram a diferença na temporada passada e que parece que, como muitos falavam, os botafoguenses não gostavam, né, mas a realidade era meio time. Porque realmente são jogadores diferentes. O Botafogo é uma equipe que perdeu 2 dos seus principais jogadores e que o jogador que chegou para a posição, que foi o Arthur, estava fazendo apenas o seu primeiro jogo, então não tem nem como cobrar alguma coisa do Arthur. E nem se compara Arthur com o Luiz Henrique, me desculpa. Aliado a tudo isso, e é por isso que a gente na última semana não falei que o Flamengo ia ser campeão, mas falei que o Flamengo era o grande favorito, o Flamengo é um time que tem o seu técnico desde o ano passado, é um cara extremamente estudioso, que consegue montar um plano de jogo e que foi corajoso pra caramba colocando o Arrascaeta no banco. Por que ele botou o Arrascaeta no banco? Pra quê? Pra você ter intensidade. Porque qual é o grande aspecto desse time do Botafogo? É a intensidade. É como o Botafogo consegue fazer transição rápida, como que o Botafogo consegue no meio campo dominar muitas partidas por conta dos seus jogadores. Lógico, eu repito, a questão física pode pesar, mas ele tem a coragem de deixar o Arrascaeta, que é um dos gênios que a gente tem aqui no futebol brasileiro, na minha visão, no banco. Por quê? Porque ele prioriza a parte de intensidade. E ele coloca Plata, Michael e Bruno Henrique, 3 jogadores extremamente velozes, que recompõem muito bem também e que participam de praticamente... Mas em breve a Arrascaeta vai ser titular desse time. Eu vi um Flamengo muito mais pronto fisicamente, muito mais pronto tecnicamente, e não tem como eu não deixar de bater numa tecla, que eu me sinto muito confortável para falar aqui, desde que começou o placar aberto. O Botafogo está atrasado em seu planejamento. O Botafogo está devendo sem técnico, tudo bem. Tentou o Jardine, tentou o Rafa Benítez, pensou no Vasco Matos, pensou no Tata Martino, hoje tá pensando no Mancini, no Tite, o Fabiano pode trazer mais um pouco disso aqui, mas 40 dias sem técnico não é normal, porque não se trata só do Botafogo, se trata dos seus adversários. O Flamengo está a 3 passos na frente do Botafogo, assim como o Palmeiras, que é teoricamente o grande adversário do Botafogo na temporada, também está a 3 passos. Então, repito, eu entendo a cabeça do Textor e concordo plenamente com os argumentos dele sobre o calendário. É absurdo você ter que ter time para 11 meses, é muito difícil, é muito complicado, mas esse é o futebol brasileiro, que em 2025 vai ter o seu ano mais atribulado em relação ao calendário. Então ele não pode, de forma alguma, deixar um time como o Botafogo, que é o atual campeão da Libertadores e atual campeão brasileiro, sem técnico 40 dias. E, logicamente, eu tenho que parabenizar e muito o trabalho do Filipe Luís, que vem realmente sendo um cara que vem despontando. E quando o Textor escolhe investir num time brasileiro, ele acha que ele tem que ter conhecimento do calendário. O calendário é horroroso, aí todo mundo sabe, para todo torcedor que for perguntar, a gente sabe disso. Agora, a partir do momento que as coisas começam a acontecer, as competições se iniciam, não dá pra tu ficar usando isso de muleta pra desculpa.
Me desculpa, mas não dá. Como um dos grandes nomes dessa nova geração. Se ele vai ser comparado ao Jorge Jesus ou não, eu prefiro esperar muito ainda. Já tá sendo. Mas vamos dar uma segurada, que a temporada é longa e foi só um jogo, só uma Supercopa do Brasil, que é muito importante, pelo que o Felipe Luiz vem apresentando. Mas calma, o campeonato tá começando ainda e o Flamengo nem pegou um Botafogo 100%. Ainda vai acontecer. Assim como vai pegar um Vasco 100%, o Fluminense e tudo mais que a gente tem pra falar. Mas agora, com o que ele tem na mão, que é um baita de um elenco, com as contratações do Danilo, do Jorginho, que deve chegar no meio do ano, e com um Juninho engrenando, digamos assim, em um cenário positivo, cara, não tem nenhum elenco do Brasil que chegue perto do Flamengo. A gente falou várias vezes aqui durante a semana passada durante as últimas 2, 3 semanas, né, durante as nossas primeiras semanas do Placar Aberto, falamos várias vezes sobre esse atraso no planejamento do Botafogo. O Textor estava fazendo isso aí de uma forma consciente, né, mas falamos aqui, falei, bom, eu quero ver se o Botafogo não ganhar a Supercopa, se o Botafogo perder a Recopa, se o Botafogo perder o Carioca, se vai continuar tudo tranquilo, se o torcedor vai continuar tão compreensivo assim em relação ao Textor. Confesso a você, Fabiano, que acabou o jogo ontem, eu fui procurar nas redes sociais dos botafoguenses qual era o clima. E o clima era meio assim, já que o pessoal está começando a se queixar, né? Porque assim, além de tudo, além desse atraso no planejamento, embora todo mundo ainda procure entender o Textor, o Botafogo foi amassado. O Botafogo ontem foi amassado, então isso não pegou bem. Eu acho que o pessoal não entendeu legal, porque não houve uma disputa igual, onde o Botafogo, digamos assim, honrou as suas conquistas recentes. Ontem parecia um velho Botafogo, um Botafogo menor do que o Flamengo, né? Um Botafogo mais fraco do que o Flamengo. Foi isso que a gente viu em campo. Mas é menor. No tempo em que o Botafogo até recentemente, mesmo antes do Texas, o Botafogo andou dando muito trabalho ao Flamengo, mesmo em momentos em que o Flamengo estava muito forte. Mas enfim, o que a gente viu ontem não foi aquele Botafogo que encantou a todo mundo em 2024. Então, a gente ficou com aquela sensação, bom, tá atrasado o planejamento em relação ao treinador, ou também tá faltando reforço para esse Botafogo, porque a gente viu uma diferença grande. Ontem eu vi praticamente um abismo entre os dois times, né? Tecnicamente, nas atuações, eu vi um abismo entre os dois times. Então, eu acho que está começando a se confirmar aquela impressão de que, se o Botafogo perder essas primeiras competições que está disputando, não vai ficar tudo tão tranquilo assim. O negócio do Textor dizer que a temporada só começa em abril, para ele pode estar valendo, mas tem que combinar com o torcedor do Botafogo. Pois é, o clima não está tão tranquilo nas redes sociais, fora ainda está tranquilo, o pessoal está curtindo os títulos. Nas redes sociais já há uma divisão, muita gente reclamando sim. Só vou aproveitar aqui, quando sobe o mosaico da torcida do Botafogo, que ontem esteve menor número, com as 2 taças, é uma coisa linda, né? Um gigante. Tinha ainda o desenho do Palmeiras e do Flamengo chorando, né? Mas tinha pouca gente ontem, Fabiano. Eu achei que teria mais gente. Se fosse talvez em Manaus, Brasília, Juiz de Fora, algumas cidades do Nordeste, o Botafogo poderia equilibrar mais. Sim. Lembrando que foram 8.000 ingressos da torcida do Botafogo, a CBF teve que realocar para a torcida do Flamengo, porque não estava sendo vendido. Se fosse em Manaus, se fosse em Brasília, se fosse em qualquer lugar do Nordeste, ia dar torcedor do Flamengo em muito mais quantidade. Começou, desculpa. E sobre o mosaico lá que eles fizeram, é tentar forçar uma rivalidade que não existe, tanto com o Palmeiras quanto com o Flamengo. Botaram lá no mosaico lá a imagem do Flamengo e a imagem do Palmeiras. Pelo amor de Deus. O que eles conquistaram agora, o Flamengo tem 3 Libertadores. O que eles conquistaram de brasileiro, o Flamengo tem 8 brasileiros. Então, aí é por isso que agora vive esse momento, aí perde o título, mas não sabe abaixar a cabeça e reconhecer que o Botafogo é um time pequeno. É um time pequeno, pô. Em público. O torcedor do Flamengo é maior do Brasil, mas o Botafogo tem muita torcida espalhada pelo país. Em algumas cidades mais assim, mais pelo país, o Botafogo tem muita torcida. Em Belém, menos. E se o Botafogo tivesse dado mais importância como instituição, teria mais gente lá, porque ia muita gente de Manaus, do Amapá, tem a Amapá Fogo, teve gente que foi até pra Argentina. Teve ônibus saindo de Rondônia pra Buenos Aires, na final da Libertadores, pra gente entender a loucura. Eu acho que tem muito a ver com o que você falou, Fabiano. Dar a importância. Ia ter mais gente. O time não passou confiança nem pro seu torcedor. Exatamente. O torcedor começou também a ficar desconfiado. Esse jogo aí, vamos lá perder esse jogo. O Textor falando, e aqui eu não tô. É uma constatação. O jogo foi lá em Belém. São para torcedores, como eles estão falando aí, para torcedores. Que, já que o Botafogo tem torcida espalhada no Brasil todo, o pessoal de Manaus, de Rondônia, poderia ter ido e tudo mais. Esses torcedores não estão acostumados a acompanhar esse time de perto. Eles não estão acostumados a acompanhar. Não tem a possibilidade deles estarem vendo o time toda semana, como os torcedores do Rio de Janeiro. Aí, quando tem a oportunidade, realmente eles vão pensar em importância. Claro que não, é uma oportunidade única que eles estão tendo. Então eles vão. Teve torcedor do Flamengo que pegou mais de 20 horas de barco para poder assistir, porque sabe que é uma oportunidade única. Aí, realmente, esses torcedores de longe vão pensar assim, não, poxa, mas o Texas não tá dando importância, então eu também não vou. Claro que não. É porque não tem torcida. Admite que não tem torcida, pô. O Textor falou que não dá tanta importância, então poderia ter mais gente lá. Mas só lembrando o mosaico, os 2 títulos que realmente é o gigantismo do Glorioso. E falando sobre... Só lembrando que aí é um tricolor do meio vascaíno e o
O último aí eu não conheci, mas pelo visto é botafoguense, porque só botafoguense é alucinado pra chamar de gigante. O contexto também, o Botafogo ele não vai ter essa distância para o Flamengo e para o Palmeiras ao longo da temporada e muito provavelmente dos próximos anos. O Botafogo ele vai se recolocar como um candidato aos títulos com o planejamento estando atrasado agora ou não. Então eu acredito que a crítica ela tem que ser feita para o planejamento para o jogo contra o Flamengo, que é um rival, para a Recopa, que é um título internacional. Mas eu entendo que daqui a pouco isso vai diminuir, o Botafogo pode alcançar novamente com contratações e busca reforços. Internamente não pegou bem também, essa informação é importante, não pegou bem, porque o Botafogo, enquanto instituição, estava dando menos importância que o Flamengo para a taça, mas esperava uma disparidade menor também, não esperava o que foi visto ontem em campo, né? Uma distância tão grande de um time para o outro, isso incomodou o Botafogo, e até por isso também o choque de realidade do Textor batendo com essa questão do incômodo e ele pensando em treinador, que seja treinador e não exatamente para um estilo de jogo, e a partir da chegada do treinador vai se buscar mais alguns reforços também. Tudo isso é muito importante, mas o Botafogo poderia ter feito melhor ontem lá em Belém, isso aí, sem dúvida alguma. E só um ponto, Ilan, a gente não pode deixar de falar aqui sobre a atuação do Lucas Alter, né? Porque no final das contas, gente, por tudo que a gente falou aqui, as preparações e tudo mais, é o jogador que joga. E o Lucas Alter ontem, na minha humilde visão, ele falha nos 3 gols. Ele não só faz o pênalti no Bruno Henrique, como... Bom, tá aí, acho que já é o suficiente, né, pra gente conferir. Ai, meu Deus, tem torcedor que vive no mundo da lua mesmo. Mas tá aí, concordo em alguns pontos ali com os elogios que eles fizeram ao Felipe Luiz. Acho que tem que ser destacado justamente isso. É o trabalho profissional que há por trás ali do Flamengo, por trás desse título, que foi na escolha do técnico, que foi até outra diretoria na temporada passada que escolheu. A gente vê uma diretoria atual também sem muito holofote, sem aquela coisa de ficar aparecendo muito, mas trabalhando com um trabalho muito ali nos bastidores. Isso é muito legal pro Flamengo. Um time que vem bem, jogadores com competitividade entre eles, sabendo que quem é reserva tem que correr atrás para buscar a titularidade, porque praticamente todos os jogadores de reserva têm condições de ser titular, só que vai ser titular quem tiver melhor na escolha do Felipe Luiz. Então ter essa competitividade ali no elenco, isso é muito bom, isso é muito saudável, é muito bom pro Flamengo. O Arrascaeta, eles falaram que com toda certeza o Arrascaeta naturalmente se tornará titular na temporada, e nós como torcedores sabemos muito bem quantas vezes o Flamengo jogou sem o Arrascaeta e simplesmente o Flamengo era inexistente quando jogava sem o Arrascaeta. Isso com vários técnicos. Quando não tinha o Arrascaeta, o Flamengo era inexistente. E o Felipe Luiz, ele consegue encontrar uma forma do Flamengo jogar sem o seu camisa 10, né? E não perder em intensidade, em qualidade, em criação de jogadas. Então, isso é todo o mérito do Felipe Luiz. E não adianta o Botafoguense tentar forçar a rivalidade, porque não tem. Com o Flamengo, com o Palmeiras, seja com quem for, vocês estão começando agora, sabe agora. O ano passado foi ganhar um título internacional, foi ganhar um brasileiro. Então, vai com calma, porque as coisas não são assim, não. Vocês têm uma estrada muito longa ainda para poder percorrer. É isso, nação. Tamo junto, deixa aí nos comentários aí o que você achou desse vídeo, a sua opinião. E quem não for inscrito aqui no canal, peço sua inscrição aqui mais uma vez. Vamos rumo aí à meta de 1.500 inscritos. E deixa seu like também, não esqueça seu like. Confere aí se você apertou o joinha. Beleza? Tamo junto, até o próximo vídeo. Isso aqui é Flamengo. Valeu!